A paz do Senhor, eu me chamo Denise Cardoso, moro em Belfor Roxo e quero compartilhar mais uma experiência aqui no canal. Deus ouve a oração de uma criança? Quando eu tinha exatamente uns 10 anos, eu recebi uma cura da parte do Senhor através de uma oração que eu fiz. Eu não sei por quanto tempo, eu não sei descrever para os irmãos quanto tempo eu sofri com uma enfermidade que eu não sabia o que era e não tratei médico devido às nossas condições. Moro aqui na Baixada Fluminense, naquela época não existia UPA, postinho de saúde pertinho, era muito complicado. Final dos anos 80, início dos anos 90, era bem complicado a situação aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu tinha um problema que alguns alimentos que eu consumisse, se eu consumisse, os meus pés, eles rachavam. Eles rachavam tanto e eles ficavam escuros, davam uma casca grossa. E eu andei durante muito tempo assim na ponta do pé, né, com o peito do pé, como dizem, né, sem encostar o calcanhar no chão, porque quando eu encostava era como que se agulhas estivessem entrando no meu pé, cortando o meu pé e sangrava. É uma pena eu não ter foto dessa época devido à minha situação financeira e devido a dificuldade, né, da época. Ninguém tinha, nem existia celular por aqui. Não tinha acesso a essas coisas, né? Mas o Senhor, Ele sonda tudo que nós falamos e eu sei que um grande dia todos nós iremos prestar conta de tudo que fazemos, pensamos e falamos, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Eu até relutei um pouco com relação a falar sobre isso, mas se por um lado tem pessoas que não dá crédito, não acredita, por outro tem pessoas que sim, que acreditam no poder de Deus, acredita que Deus cura. Então essa enfermidade ela me acompanhou por alguns anos e por mais que minha mãe tentasse me ajudar, cuidar de mim, ela tinha muita dificuldade. Minha mãe ela sempre lutou muito sozinha para cuidar da nossa saúde, né? O meu pai, ele era um tanto omisso com relação a isso, né? Quando nós adoecíamos, era minha mãe que se desdobrava para poder cuidar da gente, socorrer. O meu pai, ele meio que não ligava muito. Só estou falando para que os irmãos entendam, né? A dificuldade, assim, naquela época de uma mulher que precisa cuidar da saúde dos filhos e às vezes não pode contar com a ajuda do marido, né? Nem financeira, não tem dinheiro, não tem nada, não dá para, né, para cuidar, não tem dinheiro para comprar remédio e também não tem com quem contar, não tem alguém para ir apoiá-la, né? Quando nós adoecíamos. Então eu fiquei durante muito tempo, né, com essa enfermidade, que algumas pessoas dizem ser do fígado, mas eu não sei, porque eu não fiz exame e não tratei. Eu recebi a cura através de uma oração que eu fiz. Eu passei a observar que quando eu comia determinados alimentos, o meu pé infeccionava e ficava meses infeccionado. Então eu passei a me policiar, como eu já estava grandinha, né, uns 10 anos por aí. Então eu passei a me policiar com relação ao que eu comia, né? Então tinha alguns alimentos que quando eu comia, eu observava que o pé já começava a vermelhar, sabe? Eu ficava assim meio magoado, meio, sabe como, né? Meio dolorido. E daquele dolorido já ia infeccionando e o pé rachava todo. O meu pé era horrível, era muito feio. Às vezes eu pegava um alicate de unha e eu cortava aquela pele morta. E ela ficava escura, ela ficava muito escura. Mas não era de sujeira, não sei o que acontecia com a pele. Então ficava aquela pele grossa, aquelas rachaduras profundas. E eu via o sangue, eu via a carne viva.
Então era uma coisa feia para mim, que estava ficando mocinha, né, com 10 aninhos, e eu convivi muito tempo com essa enfermidade. Então, eu passei a me policiar certos alimentos que eu comia, para o pé recuperar, e realmente estava dando certo, estava dando muito certo. Quando foi um dia, né, eu fui com uma tia minha, né, meus primos, visitaram minha avó. Então o local era distante. E quando eu cheguei na casa da minha avó, o meu tio, que era um solteirão, né, ele fez uma comida muito picante, com muita pimenta, muita pimenta. E eu jamais poderia comer. Só que já era 3 horas da tarde e, né, a minha tia não tinha condição de me levar para uma lanchonete para eu comer. E nós ficaríamos um tempo ali na casa da minha avó, umas horas, né? E eu precisava me alimentar, né? Precisava comer. Então, a minha tia botou aquele pratinho de comida para mim, com muita pimenta, porque meu tio fez um ensopado de frango com batata e botou pimenta, muita pimenta do reino. Então eu falei, eu não posso comer, meu pé vai estourar agora que ele tá melhorando. Aí a minha tia falou, não, come isso assim mesmo, só que, né, meio que zangou comigo e mandou eu comer. Então eu peguei meu pratinho de comida, sentei, né, comentei com as minhas primas, elas já come, mandou comer. Aí eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu orei mais ou menos assim, tem muitos anos, né? Mas eu orei mais ou menos assim, irmãos. Senhor, não permita que o meu pé rache novamente. Pelo menos dessa vez. Agora que meu pé está melhorando e eu vou comer essa comida e meu pé vai rachar. Pelo menos dessa vez, Senhor. Não deixa meu pé rachar. Então fiz uma oração assim, rápida. Abri meu coração para o Senhor. Eu expliquei a minha situação. Mas foi uma oração rápida. Não foi nenhuma oração assim, fervorosa, né? Mas foi uma oração assim, com o coração aberto para o Senhor. E eu confesso para os irmãos que, na época, eu fiquei meio até pensando, será que meu pé vai rachar? Será que Deus ouviu minha oração? Porque a gente, né, sempre a gente olha pra gente e a gente vê assim, nossa, eu não sei se a minha oração moveu a mão de Deus, né? Eu tinha assim, eu tinha certeza que Deus ele poderia não permitir meu pé rachar, mas ao mesmo tempo, né? Não sei se coisa do inimigo, né? Eu sentia assim um pouco de incerteza, né? Se ele tinha me escutado, se ele iria me atender. Mas eu creio que isso é coisa do ser humano mesmo, né? Ou coisas até do inimigo, assim, que tenta semear dúvidas no nosso coração. Mas eu fiz a oração e ali eu comecei a observar o meu pé, né? Fiquei meio que pensando, vamos ver até semana que vem como é que meu pé vai estar. Mas, irmãos, eu acabei esquecendo do pé. Né? Eu me posicionei assim, eu vou observar o meu pé, mas eu esqueci do pé. Quando passou um tempo, eu falei, meu pé não rachou. Meu pé não sangrou, meu pé não doeu, não inchou. E eu falo para os irmãos que os meus pés nunca mais rachou, nunca mais sangrou. Quando eu fiz aquela oração com o coração aberto para o Senhor, não foi uma oração calorosa, não foi. Talvez eu não possa nem dizer que foi uma oração, mas eu conversei com Deus e falei a minha situação. E o meu pé nunca mais rachou. Então, eu tinha 10 aninhos, 10 anos por aí, né? Essa fase
a gente chegando na puberdade, né? Na adolescência, sei lá, saindo da primeira infância, né? Estava saindo da infância e o meu pé ficou completamente curado. Para a glória de Deus, nunca mais rachou, nunca mais sangrou. E hoje eu vejo a importância, né, da gente ministrar sobre a vida das crianças, as crianças desenvolverem um relacionamento com Deus. Eu sempre fui uma criança muito voltada, com meu coração voltado para o Senhor. Apesar de, na época, né, não ter, assim, ser batizada com o Espírito Santo, não falar em línguas e tal, né, mas Deus sempre me mostrava as coisas em sonhos e eu sempre tive o coração muito quebrantado para o Mestre, para o Senhor, né? Então, é muito importante isso. E eu queria externar essa experiência que eu tive, que pode parecer ser uma coisa tão pequena, né? Mas para mim foi maravilhoso. E saber que eu, mesmo tão pequena, mesmo sem tanta experiência, né, para orar, para falar com o papai de maneira linda, de maneira que ele merece, né, que a gente nos referimos, nós falamos com ele, né, talvez com palavras bonitas, eu não sabia, mas assim, o meu coração ele estava voltado para ele e eu fui na minha verdade e na minha simplicidade. E ele me ouviu o meu clamor. Tá? Então, se você tem um filho, ensina ele a desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Hoje eu trabalho, né, tenho 43 anos, eu trabalho com ministério infantil na minha igreja, né, ministro para crianças. E agora até para adulto eu tenho ministrado, mas é maravilhoso assim. Hoje eu vejo assim, na minha infância, tudo que eu passei, nada foi ao acaso. Tudo que eu passei, todos os processos, havia um propósito. E hoje eu consigo enxergar isso. E hoje eu consigo, assim, com a minha experiência de vida, né? Quando criança, jovem, adolescente, hoje, assim, externar para as crianças, né? Para os adolescentes, para os jovens, as experiências que eu tive, né? E também ministrar, né, sobre a vida deles, de tomar posse, né, da palavra e da fé, né, a fé, segurar a fé é fundamental para um cristão, né, é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê, então é maravilhoso. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, que o mais o Senhor acrescente. Agradeço a oportunidade a cada um, tá? De estar externando essa experiência e também a nossa amada irmã Ângela Gabriel pela oportunidade.